Madame Teia é considerado um dos piores filmes de 2024 e o pior filme de super-heróis já feito. Mas será que isso é verdade? Feliz ano novo, eu estou de volta aqui com o canal e eu decidi voltar assistindo filmes que todo mundo considera ruins e, como vocês bem sabem, eu não vejo filmes de herói e eu achei que seria uma boa ideia dar uma oportunidade para Madame Teia, que é um filme que se passa em 2003 e, como vocês bem sabem, eu gosto muito dessa primeira leva de filmes de heróis que constou ali com o X-Men do Bryan Singer e também o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha dos anos 2000, que pra mim é o melhor de todos. Mas será que Madame Teia é tão ruim assim? Ou pior, será que ele é o pior filme de super-herói já feito? E eu já adianto aqui pra vocês que não é essa atrocidade que tá todo mundo falando. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal pra nunca perder vídeos como esse que eu posto por aqui. Madame Teia se passa em 2003 e a gente segue a personagem Cassie, que é a Madame Teia, uma personagem do universo do Homem-Aranha, do Aranha-Verso, em um universo onde não há Homem-Aranha. Então não tem o Tobey Maguire nem o Andrew Garfield, os dois únicos Homens-Aranhas que existem. E o primeiro motivo pelo qual esse filme flopou é justamente esse. Ele é um filme com um personagem do universo do Homem-Aranha que não é assim tão popular quanto, digamos assim, o Venom, com uma série de filmes que fez muito mais sucesso. Porque, primeiramente, o Venom tem um quadrinho próprio. Quem já leu sabe que é muito legal, muito divertido. Eu, particularmente, gosto bastante. Mas a Madame Teia não tem um quadrinho próprio. Ela é uma personagem que aparece e serve mais ou menos ali como um oráculo, como o oráculo é em Matrix, por exemplo, sendo mais um personagem de apoio que sempre é buscado por respostas pelos heróis principais, os mais voltados à ação, como o Homem-Aranha e as Mulheres-Aranha, e nós temos elas nesse filme, 3 delas. Só que ainda adolescentes, ainda não Mulheres-Aranha, até porque esse é um filme de origem da Madame Teia. O que pra mim tornaria esse filme muito promissor se a gente fosse ver sequências dele, explorando mais o universo das Mulheres-Aranha, que é muito interessante. Porque por mais que a Madame Teia não seja esse personagem assim tão famoso, ela conecta personagens muito mais grandiosos, como as Mulheres-Aranha. Mas infelizmente esse filme não explora tanto assim elas, é mais um filme sobre a Madame Teia e às vezes nem tanto sobre ela, porque logo no começo do filme a gente é apresentado a mãe da Cassie, a mãe da Madame Teia, que está no meio da floresta amazônica procurando uma aranha, porque como todo fã do aracnídeo sabe, todo o universo do Cabeça de Teia é composto por aranhas e outros animais relacionados ou não a aranhas. E é aqui que a gente é apresentado ao vilão do filme, que é o guarda-costas da mãe da Madame Teia, que trai ela pra ter para si a aranha misteriosa que traria poderes que se assemelharia à tribo dos Las-Aranhas. Pelo que eu entendi, é uma tribo que tem poderes que vêm das aranhas. Eu não tenho a base desses personagens nos quadrinhos, mas eu achei muito legal porque me lembrou do Anansi, aquele personagem do Super Choque, muito legal. O que não tem assim muita correlação, porque o Super Choque é da DC e o Homem-Aranha é da Sony, porque por mais que seja um personagem da Marvel, ele hoje é propriedade da Sony. E isso é muito importante para a análise desse filme, então segura essa informação aí se você já não souber dela de antemão. E depois da tribo salvar a mãe da Madame Teia e salvar a própria Madame Teia, já que a mãe dela estava grávida na floresta amazônica, a gente segue para Nova York em 2003, onde a gente vê a Cassie crescida e dirigindo uma ambulância junto com o tio Ben. Sim, Ben Parker está nesse filme. É claro que ele não tem nenhuma aparição, ele não fala com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, mas ele está lá e é o colega de trabalho da Cassie. É claro que eu não vou falar o filme inteiro aqui, mas logo nesse começo já dá pra gente perceber que a Cassie ela é muito desconectada de famílias, de senso materno, porque ela tem um ressentimento muito grande da mãe que foi para a floresta amazônica, acabou perdendo a vida, mesmo estando grávida dela. E isso fica extremamente claro quando um garoto tenta agradecer ela pelos serviços prestados e ela fica toda sem jeito, reagindo de uma maneira até meio grosseira, o que explicaria a relação dela com as 3 adolescentes que se tornariam as Mulheres-Aranhas. Então a gente é reapresentado ao vilão do filme agora já com poderes de Homem-Aranha. Eu não gostei muito do uniforme que deram pra ele, é um uniforme praticamente do Homem-Aranha, só que preto, não que nem o uniforme preto do Homem-Aranha 3, mas um uniforme meio que lembra ali a tribo Las-Aranhas. Mas eu entendo por que isso foi feito, porque se ele fosse apresentado como ele é nos quadrinhos, ficaria no mínimo esquisito um senhor ali de roupa social com os mesmos
mesmos poderes do Homem-Aranha, fazendo os mesmos movimentos acrobáticos. E o problema que esse personagem tem é que ele tem visões do futuro onde as Mulheres-Aranha tiram a vida dele e ele fica muito preocupado com isso e entra em uma caçada ali do Evil Homem-Aranha contra as futuras Mulheres-Aranha. O nome dele é Ezequiel, mas eu não vou chamar ele de outro jeito senão Homem-Aranha Evil. Então o filme se torna uma longa caçada do Homem-Aranha Evil atrás dessas 3 futuras Mulheres-Aranhas com a ajuda da Amanda Mittee, que está tentando controlar os seus poderes de previsão do futuro, porque ela não consegue controlar direito, eles vêm e vão de uma forma muito aleatória. E esse é um dos pontos que eu achei muito positivos no filme, o modo como eles apresentam essa previsão do futuro, o modo como ela tem acesso a todas as realidades diferentes ao mesmo tempo, coisa que eu achei muito legal, como foi naquele filme do Nicolas Cage, eu acho que o nome é O Vidente, onde ele via várias versões dele mesmo, acessando várias possibilidades diferentes. Outra coisa que eu tenho que salientar aqui, a primeira delas é o excesso de violência presente na visão da Cassie no metrô e o modo como essa cena foi apresentada quase como um filme de terror, onde você não sabe muito bem o que é real, o que é ilusão, e que ficou muito legal e que combinou muito com o clima do filme. E mais um ponto extremamente positivo, o Homem-Aranha Evil está atrás das 3 Mulheres-Aranhas, porque sim, elas pretendem eliminá-lo. Então elas não vão prender ele numa cadeia para ele escapar depois. Elas vão dar fim no problema. Mas graças a Cassie, que está tentando controlar os seus poderes, inclusive ela indo até a Floresta Amazônica e se encontrando com a tribo Las Aranhas para melhorar ali os poderes, o que gera uma cena muito legal, onde ela se reencontra com a mãe ali em uma projeção astral, que é um dos poderes da Madame Teia. Tudo isso acontece para que ela consiga salvar as futuras Mulheres-Aranhas. Eu tenho problemas com o finalzinho do filme ali, porque a ação é meio desconectada, não é muito legal de ver, não tem muita acrobacia, mas eu entendo que a Madame Teia seja um personagem de apoio e não de ação, e é por isso que ela atropela o vilão 2 vezes com 2 carros diferentes. E eu acho isso muito legal, porque mostra como é o poder da Madame Teia. Ela viu na visão que aquelas eram as 2 únicas formas onde ela conseguiria o sucesso lutando contra o Evil Spider-Man. E aí no final, infelizmente, ela termina como ela é nos quadrinhos, cega e em uma cadeira de rodas, mas com um futuro muito promissor, que aparece ali no finalzinho do filme, onde a gente vê mais uma vez as Mulheres-Aranhas com os seus uniformes e a Madame Teia em uma projeção astral também com o uniforme. E o filme termina com uma música do Cranberries, que eu achei muito legal e que eleva o nível do filme, deixa ele mais leve e agradável. Agora, como eu posso estar falando tão bem de um filme que foi massacrado pela internet? O que acontece é que eu acredito que tenha tido um enviesamento das críticas com relação a Madame Teia, e eu vou explicar por que a partir de agora. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que torna um filme de super-heróis um filme bom ou ruim. Acontece que um filme de super-heróis, para ele atingir o seu objetivo, ele tem que cumprir o que se propõe a fazer. E é exatamente isso que Madame Teia faz. Ele cumpre o que se propõe a fazer desde o começo, que é apresentar a Madame Teia e dar uma leve introdução ali às 3 Mulheres-Aranhas. E por mais que ele seja um filme de super-heróis, ele é bem pé no chão e acaba não tendo ali muitas cenas de personagens uniformizados fazendo acrobacias, o que pode ter deixado muitos fãs de quadrinhos meio decepcionados, mas não era isso que o filme se propunha a fazer desde o começo. Mas com isso eu tô dizendo que o filme é perfeito, sem falhas? Não, muito longe disso. Na verdade eu tenho algumas críticas muito sérias a ele. A primeira delas, a quantidade de roteiristas que existem nesse filme. Se não me engano, tem 4 pessoas diferentes escrevendo o mesmo filme, e é claro que ia virar bagunça. E um dos efeitos que pode ser visto no filme por causa disso é que as personagens não têm tanto aprofundamento assim. Eu queria saber muito mais das 3 Mulheres-Aranhas do que eu queria saber da Madame Teia. Eu sei que é porque elas são muito mais interessantes e que eu não queria muito ver um filme sobre a Madame Teia, porque eu acho que é um filme que ninguém pediu. Mas eu entendo o motivo pelo qual isso acontece, já que Madame Teia é um filme introdutório de universo e não de personagens especificamente das 3 Mulheres-Aranhas. É muito mais uma coisa de criar um aranha-verso diferente da
da Sony. Mas honestamente esses são os únicos grandes defeitos que eu vejo no filme. Ele é muito eficiente, a direção dele pode causar um pouco de vertigem, mas eu achei ela bem inventiva, e mais inventivo ainda foi a forma como eles apresentavam a previsão de futuro, com os flashes de luz, que eu achei bem interessantes. É um filme com uma história relativamente fraca, mas nem por isso ele é o pior filme de super-heróis já feito. E aí a gente vai entrar em todas as críticas que fizeram a esse filme. Sendo a primeira delas, por que uma mulher grávida iria para o meio da floresta amazônica, para início de conversa, e por que ela se recusou tanto em entregar a aranha para o guarda-costas dela, sendo ameaçada de levar um tiro. Essa crítica vem acompanhada da sua explicação logo em seguida, que é porque ela estava querendo salvar o bebê na barriga dela. Agora, se essa é uma crítica só que tem uma explicação, como ela continua sendo uma crítica depois que existe a explicação? Uma coisa não anula a outra? Outra grande crítica que eu vi com relação a Madame Teia em vários canais diferentes, sejam em português ou em inglês, foi que a Madame Teia era muito relapsa ao deixar as adolescentes primeiro no meio do mato sozinhas e sair sabe Deus para onde, e também por deixá-las sozinhas no motel. Eu acredito que estão faltando alguns detalhes com relação a esse comportamento. O primeiro deles é que a Madame Teia, desde o começo do filme, a Cassie, ela foi apresentada como uma personagem que não tem senso materno. Ela não liga para a família e ela não tá nem aí para qualquer um que seja dependente dela, que não seja o gato dela. Outra coisa que o pessoal parece não entender é que é 2003 e aquela floresta, que parece um negócio muito assustador e terrível, é o Central Park, porque não faz sentido ela ter saído de Nova York para esconder ali as garotas, sendo que tem o Central Park ali para usar de recurso. É claro que eles não falam isso claramente no filme, mas o fato das garotas terem saído andando no meio do mato para ir num restaurante prova que é um lugar muito mais civilizado do que parecia. E o fato dela ter deixado as garotas no motel não indica que ela é uma pessoa relapsa. Na verdade, ela entendeu que era um lugar muito mais seguro do que um campo aberto. Então eu não entendo realmente essa crítica, não faz sentido. E a maior de todas as críticas, para mim a mais pesada, é que Madame Teia é o pior filme de super-heróis já feito. E essas pessoas que dizem isso fingem se esquecer de Homem de Ferro 3, Lanterna Verde, Elektra, o Thor, o Mundo Sombrio e as Marvels, que é abominável. E por mais que as pessoas discutam que é um filme ruim porque é só um Homem-Aranha maligno correndo atrás de 3 garotas, a proposta do filme é essa, é apresentar a Madame Teia como um personagem de apoio, tentando usar os poderes dela de alguma forma ali para resolver a situação. E para dizer o quanto isso é absurdo, é usado geralmente a cena que eu falei, que ela atropela o Homem-Aranha maligno, e por mais que as pessoas digam que é galhofa o Homem-Aranha evil ser atropelado 2 vezes por uma personagem que prevê o futuro, o quanto isso é menos absurdo do que uma galera que decide voltar no tempo para desfazer todos os malefícios de um vilão que afetou o universo inteiro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Se ainda não ficou claro o suficiente, eu acredito que a maioria das críticas são pirraça de fãs do MCU que acreditam que filme de herói é só do MCU e não pode existir nenhum filme de super-herói que não vier da empresa do rato. Inclusive, algumas críticas dizem que Madame Teia é uma comédia involuntária, mas eu honestamente não vi uma cena tão ruim que se tornasse engraçada, assim como, por exemplo, aconteceu com She-Hulk. Mas então por que existem tantas críticas assim a um filme que não é ruim? Primeiro, eu achei que era só o pessoal pegando no pé da Sony por causa do Morbius, né? Eles juntaram ali os 2 filmes e falaram, ah, é outro Morbius. E por mais que a Sony esteja fazendo um sucesso considerável com os filmes do Venom, é claro que é sempre legal tirar aquele sarrinho da empresa tentando fazer uma coisa nova. Mas aí eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Quem é o maior interessado para que Madame Teia não faça sucesso? Primeiro, é um filme que ninguém pediu, realmente ele já era esperado de não ir tão bem na bilheteria. Agora, por que os críticos foram tão pesados com relação a esse filme que ninguém viu? Pois bem, na minha opinião, existem críticas enviesadas, principalmente porque a Sony é proprietária dos direitos do personagem mais popular dos quadrinhos, que é o Homem-Aranha, que é o maior interesse daquela empresa que criou o MCU. E assistindo a Madame Teia, eu percebi que era um filme introdutório de um universo rico do Cabeça de Teias, por mais que não conte com o Homem-Aranha, com personagens muito populares que são as Mulheres-Aranha, que são muito mais populares do que, por exemplo, a Miss Marvel. Então imaginem só por um segundo a Sony fazendo o sucesso que fez com o Venom, só que com a Madame Teia e eventualmente com as Mulheres-Aranha, simplesmente criando um universo do Homem-Aranha que é muito rico e vasto e decidindo assim,
por algum motivo, voltar o Homem-Aranha para a Sony e usá-lo, colocando um ator mais velho, colocando um universo mais rico de personagens que compõem essa teia de personagens maneiros. Esse trocadilho foi horrível, mas foi o que melhor representou o universo do Aracnídeo, já que o Peter Parker é basicamente parente de todos os vilões dele, se não parente, amigos muito próximos. Pra quem já leu os quadrinhos sabe do que eu tô falando. Com tudo isso em mente, eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês. Quem é o maior interessado que Madame Teia vá mal na bilheteria e se torne um filme obscuro? Eu não vou responder essa pergunta, só vou dizer aqui que os críticos estão em grande maioria enviesados, porque eles não conseguem ver um filme de herói que não tem piadinha sem graça a cada 5 segundos e lutas que mais parecem brigas coreografadas em parques de diversões. Então qual é a minha opinião a respeito de Madame Teia? Pra mim, Madame Teia é um filme muito melhor do que o pessoal tá falando por aí e querendo que vocês acreditem. Então o que eu peço pra você é que você assista o filme sem essa coisa de achar que o filme vai ser ruim só porque tá todo mundo falando que vai ser ruim. Morbius, eu não sei, eu não posso dizer porque eu não tive coragem de assistir, porque eu não gosto muito daquele ator, mas enfim. Então o que eu achei de Madame Teia? Pra mim, ele não é um filme perfeito, ele é um filme que sim tem muitos defeitos, mas ele não é essa aberração que todo mundo tá dizendo por aí. E o que eu peço pra você é que você assista o filme sem esse preconceito. Vá assistir o filme e entenda o que ele se propõe a fazer. Porque na minha opinião, em muitos fatores, Madame Teia é melhor do que Homem-Aranha sem Volta Pra Casa. E antes de você se desinscrever do canal e falar, esse cara tá maluco, assista Homem-Aranha sem Volta Pra Casa, sem aquele senso de novidade, sem a nostalgia. Reassista e se pergunte honestamente, esse filme é realmente bom ou ele é só um filme cheio de fanservice que é fraco desde a primeira cena até o final?